A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Privilégio grande poder estar com os irmãos mais uma vez e agradeço a Deus por mais uma oportunidade, agradeço ao Senhor, pastor Simval, pela oportunidade, pela confiança, a todos os meus pastores, meus colegas pastores, eu os trato como meus superiores e aqui nesta casa eu nada sou, além de um grande servo de Deus, que pela sua misericórdia usa a cada um de nós, uns de uma forma, outros de outra, como diz, aquele hino antigo que o Osés de Paulo canta e cantava, ele falava assim, mas o que semeia, tanto quanto o que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. Então Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então que cresça o Senhor nosso Deus e que nós diminuamos para a honra dEle. Meus queridos irmãos, eu pedi para que fosse projetado o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, e depois Efésios 4:11. A nossa intenção nessa noite é meditar com os irmãos, com essa igreja, sobre um tema que dificilmente se ouve nas igrejas. Uma, porque ele é de fato complexo. Como o pastor Simval nos adiantou, ele é técnico. Então eu vou adiantar aos irmãos que pelo menos a metade da palavra será de cunho bem técnico. Mais ou menos parecido com aquele sistema de quando a gente faz um exame e sai ali o laudo, né? A gente pega aquele laudo, aquilo ali fica escrito em uma língua, né? Uma linguagem médica, né? Técnica que a gente não entende, e depois a gente volta ao médico para ele dizer, em termos mais compreensíveis, o que é que está acontecendo conosco. Nesses termos, eu gostaria de pedir licença aos irmãos, virar as costas temporariamente aos senhores, aos irmãos, para que nós pudéssemos ler. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, algumas versões aqui vão trazer o termo doutores, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Eu vou esperar que seja então posto aqui para nós o texto de Efésios, capítulo 4 e versículo 11. Que coisa boa. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Em algumas versões traz o termo doutores em lugar do termo mestres. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos com um grande problema, e quanto mais se aproxima o grande dia do Senhor, o dia da volta de Jesus, o cerco vai se fechando contra a cristandade, vai se fechando contra o cristianismo, vai se fechando contra a igreja. O mundo, como disse o apóstolo João, jaz no maligno, só que quase 2000 anos se passaram, e o nosso contexto é que o mundo jaz no maligno 2000 anos a mais do que quando João, o grande apóstolo, conheceu. Ser cristão hoje no mundo está muito perigoso. Como eu disse aqui de manhã, não é, pastor Lúcio? Eu vou tomar cuidado com alguns termos, para que o YouTube não dê um strike aí, né, na transmissão. Quando for uma aula, aí a gente pode usar os termos que eu gostaria de usar aqui nessa noite, tá bom? Mas vamos lá então. Recentemente os irmãos viram, tem coisa aí de 2 semanas, aquele assassinato covarde e brutal a que foi submetido o nosso querido irmão americano, né, o Charlie Kirk. Um menino, vou chamar, de 31 anos, uma bala, né, uma tocha, um grande servo de Deus. E quais eram as pautas que ele defendia? As pautas que ele defendia serão as que nós vamos defender hoje. Então, olha que é séria a coisa. Em 2025, cerca de 7.000 cristãos perderam as suas vidas na Nigéria. 7.000 cristãos. Sob o grande crime de serem cristãos, por causa do grande crime de terem se convertido. Os irmãos estão percebendo a minha ironia, né? As minhas ironias. Eu gosto delas, teoricamente, aqui de vez em quando. Muito bem. Igrejas incendiadas nos Estados Unidos, igrejas incendiadas na Europa, igrejas incendiadas na África, igrejas incendiadas no Oriente Médio, e o ódio aos cristãos, o ódio à palavra de Deus, o ódio ao cristianismo, é um cumprimento, mas a gente não está preparado para isso.
Enquanto não chegar o dia da volta de Jesus, nós não podemos nos acovardar, porque a nossa geração de cristãos, como nós veremos aqui nessa noite, é uma geração que ao longo dos séculos nunca se curvou diante do sistema, nunca. Nunca, em hipótese alguma, ela se curvou diante do sistema. Muitas são as vezes em que nos últimos anos vivemos um evangelho fofinho, Vinícius, que eu gosto de chamar, um evangelho fofinho, e que vê as coisas acontecendo fora e a gente pensa que aquilo não pode acontecer conosco, mas pode. Pode e em alguns casos acontece, e Deus permite que aconteçam. Mas aí o que a gente vê? Vamos orar. Irmãos, tem a hora de orar e tem a hora de agir. Quando Neemias veio reedificar os muros de Jerusalém, o que a Bíblia diz que eles fizeram? Uma mão no tijolo, nas pedras, outra mão na espada. Lembram diante da Reforma Protestante? Aconteceu a mesma coisa, muitas batalhas sangrentas aconteceram, por quê? É um texto que a gente vê hoje, um termo que a gente vê hoje. As pessoas falam assim, mas eu prefiro ter paz a ter razão. É muito comum essa frase, eu prefiro ter paz a ter razão. Dentro do cristianismo, não. Dentro do protestantismo, também não. Eu costumo dizer, pastor Sival, que dentro da Reforma Protestante, dentro do protestantismo, pastor Lúcio, ninguém é maior do que Martinho Lutero. E ele dizia o seguinte, a paz, se possível. E quando o assunto era isso aqui, a verdade a qualquer preço. Então, a paz, se possível. A verdade a qualquer preço. Então, tem a hora de orar? Tem. Tem a hora de pegar a espada? Também tem. E quando eu digo pegar a espada, pelo amor de Deus, YouTube, cuidado. Quando eu digo pegar a espada, é a gente se posicionar. Então, importa obedecer a Deus e não aos homens. E aí, nesses termos, nós temos que nos posicionar diante do sistema. E a gente vai arrumar problemas. E é nesses termos que eu quero conversar com cada um dos irmãos. Quem aqui já se converteu? Não precisa levantar as mãos, mas assim, quem aqui já se converteu? Quem aqui já se batizou, já confessou a Jesus como Senhor, já serve a Deus em uma igreja, já está naquele processo de santidade e transformação, aguardando o aperfeiçoamento até o dia que Jesus volte, ou até o dia que Ele nos venha chamar, cumpriu a primeira parte. Você está bem, você cumpriu a primeira parte. Falta a nós, então, falta a você e a mim, a segunda, que é exatamente aquilo que o apóstolo Pedro ensinou, estarmos prontos para darmos a razão da nossa fé e esperança, sempre que solicitados. Então, como disse Paulo, há tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Então, quando eu preciso evangelizar alguém, quando eu preciso me posicionar diante de uma situação, não importa se o momento é oportuno. A palavra de Deus diz, quer seja oportuno, quer não. Eu não sei se aquela pessoa vai ter mais uma hora de vida. E se a chance for aquela e aquele momento for o último, então eu preciso obedecer à palavra de Deus. Nesses casos, se não for oportuno, a gente cria oportunidade. A gente precisa desses tipos de atrevimento. Então vamos lá. Nós vamos falar da fidelidade do texto bíblico. Nós vamos falar da inerrância da palavra de Deus em um período de grande descrença na inerrância. A inerrância, ela é defendida por nós, mas vocês sabiam que os inimigos do texto se baseiam na própria Bíblia para dizer que não existe inerrância, que não existe infalibilidade? Sabe quais são os argumentos que eles usam? Que a Bíblia não menciona em momento nenhum que ela é inerrante, e que a própria Bíblia não diz que ela é infalível. E aí agora a gente precisa aqui fazer um contorcionismo para abrir as mentes dessas pessoas com textos cristalinos. Vejam bem, irmãos, a Bíblia também não fala em trindade, hora nenhuma, não existe esse termo na Bíblia. Aí por isso não existe. A Bíblia não menciona tantos nomes específicos dentro da nossa cultura, mas por isso essas coisas não existem. Então vamos lá. A palavra de Deus é inerrante? Bem, o primeiro versículo que vamos usar garante que sim, quando ele diz o seguinte, que toda escritura ela é útil, inspirada por Deus. Aí ele fala para redarguir, para ensinar, para exortar, e aquela coisa toda que os irmãos já conhecem. Então, quando ela diz que toda ela é útil, então ela precisa ser inspirada, mas a gente vai chegar em um determinado ponto. Mas temos que, então, confrontar a desinformação e confrontar ao ataque, responder objetivamente ao ataque daqueles que afrontam o texto. Bem, então, para ficar bem claro e de forma muito transparente, a inerrância, esse termo inerrância, ele é muito recente. Ele é de 1978.
Então, assim, eu tinha de 9 para 10 anos de idade quando isso aconteceu. Vocês entendem? O termo inerrância, ele é muito recente dentro da nossa teologia. O termo infalibilidade, ele é muito recente dentro da nossa teologia. Porém, aparece na Bíblia desde os relatos de Moisés, desde Gênesis. Agora, não usa esse termo, e a gente vai tentar entender isso aqui. O que seria, então, a inerrância? É a existência ou a crença de que a palavra de Deus é infalível por uma simples razão. Porque ela foi inspirada por Deus. Por inspirada, leia-se ou compreenda-se, soprada. E se ela foi soprada por Deus, se ela foi inspirada por Deus, a Bíblia diz o quê? Que Deus não pode mentir. Ele não é homem para que se arrependa, nem filho para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, não é verdade? Então, se Deus não pode mentir, presumimos que o que ele disse é verdade. Nesses termos, nós temos aqui algumas distrações a respeito da infalibilidade e da inerrância. O primeiro é o ceticismo da fé. E eu quero abrir um parêntese aqui agora para os irmãos. Existem duas obras que eu gostaria de indicar aos irmãos para que pudessem lê-las em tempo oportuno. A primeira é A Fé na Era do Ceticismo, daquele escritor americano chamado Tim Keller. Muito bom, recomendo, podem ler sossegadamente. O outro é o Ceticismo na Era da Fé. Então, a fé na era do ceticismo. O outro agora é daquele teólogo, arqueólogo, adventista, que se chama Rodrigo Silva. Bem, pastor, mas ele é adventista. Adventismos à parte, nesse assunto ele arrebenta. Ele é muito profundo. Então, o ceticismo na era da fé. E o que ele vai mostrar ali? Estudos acadêmicos do mundo inteiro, mostrando uma simples pergunta que foi feita na cristandade em 180 países, em mais de 180 países, pergunta simples. Quando você pergunta aos crentes de hoje, você acredita no ensino cristão chamado arrebatamento da igreja? A resposta é arrebatadoramente cruel. Metade da população respondeu que não acredita mais no ensino cristão chamado arrebatamento da igreja. Está lá nesses dois livros. Bem, aí a pergunta, pastor Joaquim, foi dirigida aos pastores nesses mesmos lugares. Olha, meu querido pastor Simval, a resposta foi arrebatadoramente surpreendente e cruel para nós. Metade dos pastores responderam, eu não sei. Imagine você então, querido irmão, querida irmã, congregando em uma igreja onde o seu pastor não sabe se ele acredita no ensino cristão chamado arrebatamento da igreja. Olha o nosso cristianismo. Aí nós temos aqui um outro problema, a doutrina da graça comum. A doutrina da graça comum diz o seguinte, que qualquer pessoa, ela pode proferir alguma verdade temporariamente. Gente, mas pelo amor de Deus... Qualquer pessoa, qualquer ser humano pode, eventualmente, proferir uma verdade. Agora, nós estamos falando de inerrância. É completamente diferente. Depois, tem uma outra que chama apeirofobia. Apeirofobia seria o excesso irracional de quando nos deparamos com o conceito de infinito, com o conceito de eternidade. E depois, é um termo que a gente usa que se chama desecração, que é o ato de você dessacralizar. E é o que nós vamos tratar aqui essa noite. Dessacralização, ou seja, deixar de ser sagrado esse livro que nós portamos aqui. Muito bem. Os estudiosos, então, quando se posicionam a respeito do termo, eu quero alertar aos irmãos aqui, a respeito daqueles que não têm costume, quando a gente vai discutir esse tipo de assunto, ele não é discutido na igreja, ele não é discutido em seminários, ele é discutido na academia. Então, na academia se decide o que é e o que não é. Há muito tempo, a gente tem observado que nem todos os membros da academia são cristãos genuínos mais. Eu me recuso a acreditar que alguns ali sejam de fato convertidos por causa das aberrações que eles andam falando. Então, vamos lá. Aproveitando que a maioria dos meus pastores estão aqui, eu quero fazer um desafio a vocês. Nós estamos no Distrito Federal, nós estamos em Águas Claras. Eu já morei em Águas Claras, hoje moro aqui na Vicente Pires, ao lado, mas Águas Claras é considerado um bairro nobre, não é verdade? O índice de pessoas com ensino médio é bom, o índice de pessoas com ensino superior é muito elevado, o índice de pessoas com mestrado e doutorado também é muito elevado, é significativamente elevado. Então, nesses termos, eu não vou pregar essa noite, eu vou fazer uma defesa técnica, é a minha intenção, juntamente com os irmãos, e ao final uma aplicação para que a gente se alegre na presença de Deus e até chore se for necessário. Mas,
eu vou usar aquela linguagem do atletismo nos Jogos Olímpicos. Já viram? Eu gosto muito daquela modalidade que se chama salto em altura. Já viram aquilo? Eu nunca dei conta de praticar aquela modalidade. Desde a época da educação física, eu nunca dei conta de praticar aquela modalidade, o salto em altura. Aí, quando você começa a ir naquela competição, eles dizem assim, um tentou, conseguiu, o outro. Bem, agora tem que desempatar. Aí eles falam assim, vamos elevar o sarrafo. Vamos elevar o nível do sarrafo. E hoje, eu quero elevar o nível aqui dessa discussão até lá bem perto das nuvens. Tá bom, gente? Eu quero elevar mesmo. Agora, sim, tem coisa que vai ser bem técnica. Eu peço a vocês que tenham um pouco de paciência, que aí depois a gente explica. Então, os estudiosos da academia, pastor Simval, dizem o seguinte, que nós cristãos deveríamos ter a honestidade, nós cristãos, pastor Douglas, deveríamos ter a honestidade de usar um termo diferente de inerrância quando quisermos explicar o conteúdo da palavra de Deus. E tem coisas que eu vou falar agora que irão irritar vocês. Primeiro argumento pesado, a inerrância é tratada como obsoleta, o mundo acadêmico não aceita a questão da inerrância. Vocês conseguem ouvir um negócio desses? O mundo acadêmico entende que a inerrância é academicamente ingênua, ou seja, tem que ser muito tolo, tem que ser muito idiota para acreditar nisso. Com outros termos, eles são educados, eles estão querendo dizer, quando dizem que ela é ingênua, ela está dizendo o quê? Ela está dizendo que nós que cremos nisso somos uns bobinhos, vamos dizer assim, uns inocentes. A inerrância nem bíblica é, eles dizem. A inerrância é uma ideia nova e americana na história do cristianismo. A inerrância é, olha bem, é irritante. A inerrância é literalista e carece de sofisticação, ou seja, uma bagunça fora de ordem que não tem pé nem cabeça. Carece de sofisticação. Muito bem? A inerrância não é ensinada pela própria Bíblia. Bem, o termo não tem, mas daqui a pouco a gente vai ver se ela ensina ou não. E depois, a inerrância ela é contrária ao fenômeno da Bíblia. Para isso, usam um silogismo. Gente, vocês vão ver que o silogismo é fajuto, e a academia abraça aquilo como se fosse a verdade mais absoluta que o planeta já conheceu. A parte deles, Jesus era humano. Seres humanos pecam. Logo, Jesus pecou e a Bíblia não pode ser inerrante. Então, tem hora, meus irmãos, desculpa que o termo agora, eu vou baixar o nível um pouquinho. Tem hora que a gente tem que ter estômago de avestruz para ouvir o que esses caras falam, para ouvir o que essas pessoas falam. E o nosso silogismo é o seguinte, eles cometem o erro de confundir um erro de fato com pontos de difícil compreensão. Então, assim, uma coisa é um erro de fato, outra coisa são pontos na Bíblia que existem, são muitos, de difícil compreensão. Agora, o nosso silogismo vai na seguinte regra: Deus não pode errar. Deus não é homem para mentir, cantamos aqui hoje. Deus não mente. Então, Deus não pode errar. Premissa número 1. Premissa número 2. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se a primeira e a segunda premissa são verdadeiras, a conclusão, obrigatoriamente, academicamente, tem que ser verdadeira. Portanto, a Bíblia está isenta de erros. É o nosso silogismo. Bem, a lógica da questão é que inspiração e inerrância precisam andar juntas. E, meus irmãos, e o que é inspiração? Inspiração diz literalmente soprar, soprar com delicadeza. Então, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo inspirou, era como se o Espírito Santo, de forma bem sutil, na mente, no coração, no entendimento daquelas pessoas. Depois, o texto bíblico vai dizer que nenhuma profecia contida na revelação dessa palavra, ela provém de particular interpretação. Então, nada que tem aqui como profecia provém de particular interpretação, mas o Espírito Santo, diz a Bíblia, usou os lábios e as vidas de homens valorosos e poderosos para a graça de Deus. O grande problema, então, gira em torno daquilo que os críticos dizem ser grandes, vamos dizer assim, afirmações científicas. E nenhuma delas, vocês vão perceber, é afirmação científica. Porque a coisa precisa ser destrinchada a partir do princípio de que quem crer vai raciocinar de um jeito, quem não crer vai raciocinar de outro jeito. Aí Deus pega, na própria academia, usa um ímpio. Lembra do Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi significa grande alma, homem de grande alma. Mahatma Gandhi, aquele grande líder indiano.
Um dia ele saiu em nossa defesa. Sabem como? Ele disse o seguinte: olhe, toda fé, independente de qual seja, ela precisa ser lida e interpretada a partir do ponto de vista dos seus seguidores. O que eu quero dizer com isso? Quem quiser aprender sobre cristianismo, tem que aprender com cristãos. Se eu quiser aprender sobre budismo, e eu tive que mergulhar um pouco nisso, porque a filosofia é terrível, e eu disse isso, irmãos, porque para os japoneses, por exemplo, o cristianismo não faz o menor sentido. Aquela teologia, vamos dizer, budista, aquela filosofia, ela é tão engendradamente incorporada naquela sociedade, que o cristianismo ele não faz assim, sentido nenhum. Então, se eu quiser aprender sobre budismo, eu tenho que aprender com budista. E nós só temos uma obra confiável de budismo, sobre budismo. Tem aqui na Rocha Eterna, aqui em Taguatinga, na Ceilândia, mas só temos uma, e tomara que apareçam outras. Mas eu tenho um tio que é budista, por incrível que pareça. Já foi crente batista, já foi católico, já foi espírita, e não estou fazendo aqui nenhuma crítica ao espiritismo, estou querendo dizer que são fés completamente distintas. Já foi catimbozeiro, como se diz lá no Nordeste, e hoje é budista. E o camarada foi profundo. Quando ele vê que perdeu o debate, sabe o que ele fala? Jesus era um grande conhecedor do budismo. Fala, dá vontade de matar uma vergonha nessa cara, pai. Conversa não, a conversa é tão diferente, é tão polo norte, é tão extremo, é tão polo sul, né? Então vamos continuar. Outra grande confusão é que os autógrafos da Bíblia foram perdidos. Eles não existem mais. Perdidos em que sentido? Eles acabaram. E o que são autógrafos? A linguagem fica técnica, mas autógrafo só é autógrafo aquele texto original escrito à mão pelo escritor original, um apóstolo, por exemplo. Qual é a regra que a academia exige? Então temos pilares diferentes. Para que o texto seja mais puro, na linguagem técnica, a gente chama isso de pesar o texto. Então, o texto pesadamente segundo A, B, C, D e E. Vamos lá então. Primeiro, é a primitividade, ou seja, quanto mais antigo for o texto, maior será o nível dele. Depois, esse cidadão que escreveu com o próprio punho, ou ele usou um amanuense. Amanuense é um termo técnico para escritor, para aquele que escreveu. Escriba, a Bíblia gosta do termo escriba. Na academia eu uso o termo amanuense. Quando, por exemplo, eu dito o texto para alguém e aquele alguém escreve para mim. Muito bem. Paulo usou amanuense, Lucas, algumas vezes, não é? E ele trata isso. Quando Paulo fala assim, essa eu escrevi de próprio punho, as outras não, as outras foram escritas por Lucas. Bem, esse cidadão era convertido? Sim. Ele era testemunho ocular da ressurreição de Jesus? Então, se for testemunho ocular, o peso é lá em cima. Bem, ele não é testemunho ocular, mas é filho de uma testemunha ocular. Então, um pouquinho abaixo, mas não no mesmo nível. Aí fala assim, não, mas ele não é filho, mas é discípulo de uma testemunha ocular. Então, o discípulo de uma testemunha ocular também. Aí baixa um pouquinho o nível, mas ele continua bom. Acontece que nós temos 3 maneiras de medir isso. A primeira é quando a gente chama de tradição. Então, tradição tem o seu valor? Tem. Mas ela não é regra geral. Ela não tem a palavra final. A outra é hipótese. Hipótese pode ser comprovada ou não. Aí depois nós temos o X, que é o fato. E para que o texto possa ser analisado nesse sentido, ele precisa ter pelo menos 90% de ascendência. Senão, ele não é levado à examinação. Agora, vejam bem. Como o pastor aqui antecipou, nós estamos vivendo um período em que ser cristão está muito perigoso. Está muito perigoso ser cristão. A gente recebe processo de tudo que é lugar por causa disso. Venham comigo. Como vocês sabem, a Torá, ela é propriedade intelectual dos judeus e do judaísmo, certo? O Alcorão é propriedade intelectual dos muçulmanos, dos islâmicos. A Bíblia é o livro sagrado do cristianismo. Porém, as nossas autoridades, os nossos tribunais superiores tiraram de nós, e nós ficamos caladinhos, elas tiraram de nós a propriedade intelectual do texto. Então, qualquer pessoa desprovida de qualquer fé, desprovida de qualquer respeito, chega na internet, vai me xingar, vai xingar o pastor Lúcio, vai xingar todo mundo, vai xingar qualquer um de nós, vai falar os maiores absurdos e
Fica, via de regra, por isso mesmo. Por quê? Porque o princípio básico é que toda fé precisa ser defendida pelos seus idealizadores. Vamos entender, então. O descrédito a qualquer custo. Nós temos que levar em conta o arquétipo. Arquétipo é o modelo original, é o padrão. As variantes, o ecletismo, vários tipos de texto, o aparato, que é o resultado final, a conflação, que é a fusão de vários conceitos ou textos em um só, a recensão, que é a análise crítica de uma obra, mas feita por especialistas. Vejam bem, não é qualquer um da internet, por exemplo, a colação, que é o ato de comparar ou confrontar, e os tipos de recensão, que a gente chama aqui de luciânica e pechita. Nós estamos falando de texto. O primeiro grande texto que nós temos, pastores, amigos, irmãos, é o textus receptus, ou texto recebido. Textos receptus, ou texto recebido, foi o texto que Martinho Lutero usou durante os debates da Reforma Protestante. Outros, eclético, texto crítico, neutro, hoje se chama alexandrino, ocidental, Nestor Aland, que é o melhor de todos, né, Ryan? UBS, Beta Superior, Sírio, Bizantino, Alfa, Cesariano, Códice Vaticanos, P46, P66 e P75, além de uma revisão autoritativa. Depois, o testemunho dos pais da igreja. Nós vamos começar por Diogneto, Atenório, Antenágono, Clemente de Alexandria, Gregório de Traumaturgo, Novaciano, Eusébio, Atanásio e tantos outros, e aqui eu listei 113, vou ficar só nesses 4, tá bom? Depois, a massa de testemunhos manuscritas, a 4 vozes, testemunho dos papiros, evidência interna, intrínseca e transicional, evidência transicional, ditografia é a fonética, porque às vezes a pessoa vai ditar um texto para alguém, pastor Joaquim, e ele não fala aquela língua como língua-mãe, então ele entende errado, sobra letra, falta letra, tem espaço onde não deve, tudo isso é levado em conta. Mas o pior de tudo, você sabe o que é? Que só a Bíblia passou por isso, só a Bíblia precisou passar por esse escrutínio, todas as outras não. Vocês observem, então agora eu vou baixar um pouquinho o livro de novo e vou usar o termo do Dr. Gilberto, jogo sujo com a palavra, vamos elevar de novo. Nós temos que levar em conta um princípio chamado homoioteleuton, que é quando existem repetições de palavras ou repetições de sílabas na mesma palavra, porque quem escreveu era um amanuense, não era a pessoa, o autor escrevendo de próprio punho. Hoje nós temos cerca de 5.000 manuscritos, fala-se até em 5.800, dentro da palavra de Deus, 5.000 manuscritos, porém, todos eles, os originais, escritos por Paulo, por Pedro, nenhum existe mais, seria óbvio. Todos eles sumiram, desapareceram, até o final do século II, do século II. Então, o que nós temos hoje? A partir dos manuscritos remanescentes, temos o desafio de chegar a uma redação final, temos a obrigação, o desafio de chegarmos a uma redação original o mais próximo possível do texto original. Para segurar a atenção de cada um de vocês, eu vou dizer que a Bíblia que você tem, as nossas melhores versões, chegaram ao patamar, como o da família 35, por exemplo, ao patamar de 99,8% de acuracidade. Portanto, você pode ficar sossegado, pode ficar tranquilo a respeito do texto que você usa, porque aquele que inspirou foi também o mesmo que preservou. Temos subprincípios, leitura mais fácil, leitura mais difícil, manuscritos, citações patrísticas, abordagens intrínsecas, cristãos primitivos e tal. Mas vamos lá então. Os apóstolos, eles acreditavam que as escrituras do Antigo Testamento eram escrituras? Jesus acreditava nisso? Então nós vamos pegar agora alguns princípios de pais da igreja. Eles são mais de 200, eu vou citar aqui uns 4 ou 5 no máximo. Vejam bem, o que a gente chama de pais da igreja? Um dia Pedro morreu, um dia João morreu, Timóteo morreu, vieram os filhos deles, mas essas pessoas também morreram, e ao longo de cada século, Deus sempre teve pessoas especiais e zelosas, levantadas por Ele, para cuidarem da sua palavra, preservarem o texto original e cuidarem da sua obra. Houve uma grande perseguição no século III, ela foi cometida por Diocleciano. E qual era a ordem? Queimar
todos os manuscritos do Novo Testamento, varrendo e assolando as casas, prendendo se fosse necessário e levando à morte também se fosse necessário. Ninguém pega Deus de surpresa, ninguém pega Jesus de surpresa, ninguém pega o Espírito Santo de surpresa, e Ele nos move para isso. Sabendo da perseguição, o que os judeus fizeram? O que os primeiros cristãos fizeram? Eles guardavam em casas cópias falsas. Eles guardavam em casas cópias adulteradas, cópias fraudulentas. De forma que quando a perseguição chegava e fazia aquele monturo, fazia aquela fogueira gigante, e tinha aquela comemoração que banimos o texto, os originais estavam escondidos em cavernas. Maneira simples, não é? Mas estavam escondidos em cavernas. O engraçado é que Deus é muito Deus, Ele é o autor da palavra, e cada um foi sendo descoberto depois em tempo oportuno. Devemos muito, então, nos primeiros séculos, Irineu, Tertuliano, Policarpo, Inácio, Diogneto, Justino Mártir, Antenógaro, Exegésipo, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Clementino, Hipólito, Orígenes, Gregório de Traumaturgo, Novaciano, Cipriano de Cartago, Dionísio de Alexandria, Arquelau, Eusébio, Atanásio, Macário Magno, Hilauro, Dídimo, Basílio, Tito de Bostra, Cirilo de Jerusalém, Gregório de Nice, Epifânio e Ambrósio. A lista é muito grande, mas enfim. Então, pastores, do século I até o século XVI, Deus usou pessoas como essas que eu citei aqui. Olha bem, do século I ao XVI, 1500, 1600 anos se passaram. Chegamos à época da Reforma Protestante. Eu vou citar aqui alguns principais nomes, não necessariamente pela ordem, tá bom, gente? Então, John Wycliffe. Eu citei John Wycliffe primeiro porque ele foi condenado à morte. Ele foi condenado à fogueira por cometer heresia contra a palavra e contra a Santa Amada Igreja, nos termos que eles usavam. E ele foi condenado à fogueira. Chamava-se estaca. O cidadão era amarrado na estaca, né? E queimado, durava ali 18 ou 20 minutos para o cidadão deixar de existir. Só que o Wycliffe, pastores, irmãos e amigos, o Wycliffe, ele foi livre por Deus, ele foi liberto por Deus, e ele não morreu queimado. Só que 20 anos depois, 20 anos após a sua morte, irmão Renato, pastor Renato, o corpo dele precisou ser exumado para que a pena fosse cumprida. E eles queimaram então os ossos dele em praça pública. Vocês vejam o tamanho do ódio que um servo de Deus enfrenta pelo fato de defender a inerrância, de defender a inspiração. Temos aqui também John Hus, o John Hu, para muita gente. John Hus, esse não teve a mesma sorte, vamos dizer assim. Esse foi queimado vivo. E a história diz que a morte dele durou 18 minutos. E o texto também diz que ele morreu cantando até que o cérebro dele não passou a não responder mais. Martinho Lutero, Felipe Melanchthon. Assim, eu vou brincar com os meus pastores agora, todos, tá? Não vou citar os nomes de todos, mas isso é para todos os senhores pastores. Vamos dizer que cada um dos senhores aqui fosse um Martinho Lutero, fosse um Jacobus Arminius, fosse um João Calvino, fosse um Beza, fosse qualquer um deles. Eu me contentaria, pastores, em ser o Felipe Melanchthon de vocês. Olha que gracinha. Eu me contentaria em ser o Felipe Melanchthon. Lutero era doutor? Sim. Calvino era doutor? Todos os outros eram. O Armínio era? Eles eram? Sim, eram. Mas não eram eruditos, eram europeus. Então eles precisavam de um erudito na língua mãe. Felipe Melanchthon, que era especialista em grego, especialista em hebraico, e influenciou positiva e graciosamente para que a gente tivesse isso aqui nas nossas mãos hoje. Então eu vibro muito com Felipe Melanchthon. Depois, o Ulrico Zwinglio era mais radical do que todos os outros juntos. O Ulrico Zwinglio, ele morreu na Batalha de Kappel. Muitas batalhas dos protestantes, por causa de manter a fé, muitas batalhas houve, e esse Zwinglio, ele morreu em uma dessas batalhas. João Calvino, Thomas Münster, Martin Bucer, Johannes Brentz, Jacobus Arminius e Johannes Bugenhagen. Vamos parar por aqui, porque senão a gente vai gastar todo o tempo. Nós temos também evidências objetivas, acesso aos autógrafos, domínio da língua-mãe, domínio dos originais, as formas aberrantes e o fluxo da transmissão, os unciais, códices sinaíticos, códigos alexandrinos, códice vaticanos, códice Efraim Receptus e códice basais. Muito bem. Temos aqui, então, num ponto quase final, a questão dos unciais. Unciais são textos escritos em letras maiúsculas. E até o século X,
Tudo era escrito em letras maiúsculas. Só a partir do século X passou-se a usar as escritas minúsculas. Vamos entender então. Vocês já ouviram falar na Bíblia Pauperum? Era a Bíblia dos pobres. A Bíblia dos pobres, ela era produzida em materiais xilográficos, que era um pedaço de papel, de madeira. Então, assim, muito peso, muito volume. Então, assim, a pessoa tinha ali um capítulo no máximo, ou versículos, porque já precisou você carregar uma tábua de madeira, para ter um capítulo, precisava ser uma tábua gigante. Então, assim, mas às vezes era necessário, porque era tudo que se podia ter. Evidência oriunda de Clemente de Alexandria e tal. Mas aí, a própria academia, no mundo acadêmico, ela reconhece como o principal crivo de qualquer obra as 7 marcas de Burgon. E Burgon era crente, tá, gente? Só para ficar bem claro, Burgon era crente. Mas então, o sistema que ele produziu para avaliar um texto é aceito pela academia, é aceito pelo mundo acadêmico, e a Bíblia teve que passar por ela também, e foi aprovada com louvor. O que quer dizer isso? Antiguidade ou primitividade, consenso de testemunhas ou número, variante de evidências ou universalidade, respeitabilidade das testemunhas ou peso, continuidade ou tradição ininterrupta, evidência interna da passagem ou contexto, e por último, consistências e considerações internas ou razoabilidade. Então, inventaram isso, inventaram. A Bíblia passou por todas elas, as outras não. Vamos continuar? Você sabia que a Bíblia teve que enfrentar a evolução para que a gente tivesse isso aqui? A Bíblia teve que enfrentar a evolução. E olha que os caras são perversos, vamos dizer assim. Ela teve que enfrentar a autocrítica e as notas de veneno. Agora, gente, eu sou crente, tá? Eu sou crente, filho de crente, sou crente, tá bom? Longe de ser perfeito, mas eu sou crente. Tecnicamente, eu sou protestante raiz. Tá bom? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Protestante mesmo. Igual vocês, crentes também, convertidos e tal, pecador como eu, frágil, falho, mas sou crente. Mas eu vou brincar com vocês, eu vou incorporar o doutor Gilberto. E agora eu não sou espírita não estou fazendo nenhuma crítica ao espiritismo, ao espiritualismo. Eu estou fazendo uma retórica, que são fés muito distintas. O doutor Gilberto chama, pastor Simval, de notas de veneno. Elas funcionam mais ou menos, olha o tamanho da sutileza, elas funcionam mais ou menos assim. O senhor pega um texto, em qualquer Bíblia, aí, em determinado versículo, parte dele está entre colchetes. Às vezes o colchete é no versículo inteiro. Aí, o perverso, lá da redação, solta uma nota maligna, uma nota perversa, assim. Muitos manuscritos não contêm essa parte do versículo. Já viram isso? Muitos versículos não contêm essa parte do versículo. Quando você vai analisar, sabe o que você enfrenta? Apresentaram 1.800 textos. Não apareceu em 8. E o cidadão diz que não aparece em muitos, para tentar suprimir aquela passagem. Ou acontece o contrário também. Se você apresenta ali 1.500 textos, aparece em 5, aparece em 8, aparece em 10. Ele diz que essa nota aparece na maioria dos manuscritos conhecidos. E eu disse a vocês que 16 versículos foram suprimidos do Novo Testamento nos últimos 6 anos. 16 versículos sutilmente desapareceram das Bíblias. Eu não vou citar todos aqui, porque por causa do tempo, vou citar um só. Lembram daquela passagem, pastor Lúcio até me socorreu pela manhã? Lembram quando aquele eunuco, da rainha de Candace, ele se encontrou com Filipe, e Filipe começou a pregar para ele, lembram? E em determinado momento, Filipe perguntou assim, o eunuco perguntou a Filipe assim, o que então falta para eu ser batizado? Lembram da resposta de Filipe? É necessário que você creia no Senhor Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, você se arrependa e seja então por mim batizado. Então, o eunuco disse que cria, o Filipe o batizou e na sequência Filipe desapareceu, foi trasladado. A Bíblia diz isso. Olha o que fizeram com esse texto, irmãos, pastores, amigos e irmãos. O texto vem assim, ó. Então o eunuco perguntou, o que devo fazer para ser batizado? Sabe qual é o próximo versículo? Filipe o batizou. Então Filipe o batizou. A parte que glorificou Jesus foi suprimida.
temos isso nos últimos 6 anos, 16 versículos, pastor Simval, já sumiram do Novo Testamento. De manhã eu falei aqui que eu não confio em boas traduções, desculpa, em boa parte das traduções, alguém que me forçou a barra para eu falar algumas, eu não vou falar hoje, antes de comunicar aos pastores, mas eu não recomendo algumas, não recomendo mesmo, por causa das violações que elas estão sofrendo, tá bom, gente? Vamos lá então. Existe também um mito no mundo acadêmico chamado neutralidade. Irmãos, não se iludam. Quando o assunto foi isso aqui, não existe neutralidade em lugar nenhum do mundo. Não existe neutralidade. É mito isso. Eles vão querer de você aquilo que eles vão chamar de fontes independentes. Sabe o que é isso? É uma desculpa esfarrapada para usar fontes que não sejam cristãs. Ele quer fontes independentes. Vamos entender isso então. Quais são os erros que a maioria deles cometem? Primeiro erro, assumir que aquilo que não foi explicável seja inexplicável, que não foi explicado seja inexplicável. Presumir que a Bíblia seja culpada, até que se prove o contrário. Olha que isso é contra até o direito. Toda pessoa tem a presunção de inocência até que se prove a sua culpa. Igualzinho está acontecendo aqui no Brasil hoje, a Bíblia também é culpada. Ela tem que provar que está certa. Então, para esse mundo, a Bíblia está errada até que ela prove que seja verdadeira. A inversão de valores é muito grande. Depois, deixar de interpretar passagens fáceis à luz das difíceis. Basear-se em passagem obscura. Esquecer que a Bíblia é um livro humano, com características humanas. Assumir que um relato pessoal seja falso. E a Bíblia tem muito relato pessoal, você quer ver? O apóstolo Paulo fala assim: eu digo isso por concessão e não mandamento. Aí ele fala assim, digo eu, Paulo, e não o Senhor. Então é Paulo que está falando? Sim. Mas nem por isso é mentira. Então só porque eu não posso provar que Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo, nem por isso eu vou querer outra Bíblia, e nem por isso eu vou querer outro Deus. Por quê? Outro argumento é que a Bíblia apoia o genocídio, porque Deus mandou matar os cananeus. Gente, em momento nenhum a Bíblia diz que estava apoiando, ela está relatando. A Bíblia apoia a violência contra as mulheres. Não apoia, ela relata. A Bíblia apoia a violência contra crianças. Mentira, a Bíblia não apoia, relata. É muito diferente. Narra uma história, não diz que ela está concordando. Vocês entendem? Vamos continuar. Depois, assumir que diferentes narrações sejam falsas. Presumir que a Bíblia aprova o que registra. Considerar que números arredondados sejam falsos. Não observar que a Bíblia faz uso de linguagens diferentes. E confundir afirmações gerais com universais. Caminhando agora para a conclusão, é a pergunta que vocês devem querer ouvir, não é? Por que cremos na Bíblia? Por que razão? Temos motivos? Primeira pergunta, então, para tentar responder a essa pergunta, é o que mexe com o âmago, é o que mexe com o sentimento, é o que provoca ódio, é o que provoca raiva nos inimigos do texto. É uma pergunta que é feita há quase 2000 anos. O que é que a Bíblia tem que faz com que pessoas de séculos diferentes, pessoas de milênios diferentes, de diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes povos, diferentes tudo, tenham por ela uma devoção tão grande ao ponto de se martirizarem por ela, ou aceitarem ser martirizados por ela? Essa pergunta machuca os inimigos do texto. Nós vamos responder a eles. Por que cremos na Bíblia? Primeiro, a primeira resposta já bastaria. A primeira resposta, cremos na Bíblia, sabe por quê? Porque Jesus e os apóstolos criam nela. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Mateus 22, 29, disse Jesus: errais muito, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então quem chamou o Velho Testamento de Escrituras foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, se a autoridade máxima da igreja chamou de Escritura, que cale-se todo mundo acadêmico, porque foi Jesus quem disse que é Escritura. Seja Deus verdadeiro e todo mundo mentiroso. Eles não se dão por vencidos. Eles dizem o seguinte, que se a diligência na preparação, esse cuidado que se teve ao longo desses anos todos, eles dizem que essa diligência na preparação do material impede que ele seja inspirado. E aí eles nos acusam, sabe de quê? De
controlarmos o texto. Gente, crente não controla o texto. A academia que cuida disso aqui não controla o texto. Ela o protege das violações. É completamente diferente. A redação original precisa ser observada. Agora, quando alguém quer acrescentar coisas, a gente tem que apresentar textos como todo aquele que acrescentar um J, retirar um tio. Então, assim, quando a gente defende, eles dizem que nós estamos controlando o texto. Quer dizer, eu tenho que aceitar pitada de budismo, pitada de hinduísmo, pitada de um tanto de coisas. E aí a gente não vai aceitar, a gente passa a ter problema, não é? E se a gente tivesse que levar isso a sério, e a gente não leva, então ninguém, desde Moisés até Paulo, foi inspirado, porque a diligência foi muito grande. Diligência ao ponto de eles terem que morrer por causa disso. Quer diligência maior? Não é verdade? Então, meu irmão Yata, o que a gente vai fazer com isso? Vamos lá então. Número 2, ela é um livro inspirado por Deus e pelo Espírito Santo. Quem disse isso? Os pais da igreja e os reformadores. Depois, o cristianismo, 3, sempre foi a religião do livro. Nenhuma outra religião no mundo é conhecida como a religião do livro, porque crente gosta disso aqui, ó. Crente antigo, Bíblia debaixo do braço. Às vezes não sabe nem ler, mas sabe o que diz a crítica textual? Que o crente mais simples, aquele quase analfabeto, aquele que não sabe nem ler, ele esteve certo a respeito da parte mais técnica aqui da Escritura, quando ele afirmou o seguinte, que ou você crê que a Bíblia seja 100% palavra de Deus, ou você não tem razão para crer em parte nenhuma dela. O crente mais simples, nem sabe ler, ele ouviu e guardou. Eu me lembro muito da minha época lá na Ceilândia, a irmã Josefa Lima, nunca aprendeu a ler, mas a gente falava, os pastores falavam, e ela decorava capítulos inteiros. E o que é isso? Era a defesa que ela tinha, foi a defesa que Deus deu para ela. Ela não sabia ler, então ela tinha o poder de decorar muito aguçado. Eu quero abrir aspas agora para alguns reformadores. Eu disse, nem precisava, tá bom, gente? Porque foi Jesus quem disse. Jesus disse que é a palavra e pronto. Mas então, no nosso meio humano, Martinho Lutero, aspas para Martinho Lutero. Olha o que ele diz. A igreja, longe de ser propriedade da Escritura, é na realidade uma criação da Escritura, nascida do ventre da Escritura. Bravo, Martinho Lutero. Palmas, Martinho Lutero. Grande Martinho Lutero. Vamos falar agora de um outro que eu tenho muita admiração por ele também, grande servo de Deus, chamado Jacobus Arminius, ou Armínio que a gente chama. Ele diz o seguinte: a interpretação alegórica e os múltiplos sentidos atribuídos à Escritura obscurecem a sua mensagem. Bravo Armínio, grande Armínio. Os reformadores, dizia Armínio, deram ênfase ao sentido comum, histórico, gramatical dos textos da Escritura. O teólogo do Espírito Santo, chamamos de João Calvino, olha o que ele diz. A menos que haja essa certeza, pelo testemunho do Espírito Santo, que é maior e mais forte que qualquer juízo humano, será fútil, será inútil defender a autoridade da Escritura através de argumentos, ou apoiá-la com o senso da igreja, ou fornecê-la com outros auxílios. A menos que seja posto esse escrutínio fundamental, ela sempre permanecerá infiel. O que ele chama aqui de escrutínio essencial e fundamental se chama a presença do Espírito Santo. A gente não precisava mais nada. Vamos continuar. Qual é a conclusão que a gente chega então? Que nós temos um texto hoje com 99,8% de acuracidade, isento de erros de fato, e quando aparecem erros, eles não são encontrados no texto, mas eles são promovidos pelos seus críticos e pelos seus idealizadores. Então, quando a gente encontra aqui qualquer forma aberrante, ela não é encontrada no texto pelo texto, ela é posta nas notas dos redatores, é posta pelos inimigos do texto. Vamos entender então. Números que impressionam. A Bíblia declara 2.008 vezes que o Altíssimo é o seu único autor. A Bíblia declara também 525 vezes no Novo Testamento que Deus é o seu único autor. O Senhor Jesus afirma 50 vezes no Novo Testamento que o autor da Escritura chama-se Deus.
Então nós temos uma boa impressão e uma acurada apresentação do texto original, isenta de erros de fato e com 99,8% de acuracidade. Vamos então agora a uma aplicação. Nessa aplicação, eu vou brincar com vocês. Aqueles irmãos que vieram do meio pentecostal, os irmãos arminianos, vieram do meio pentecostal, tem aqueles que gostam da glória, tem aqueles que gostam de pular, tem uns que quase são arrebatados, tem uns que quase voam. E tem aqueles do meio reformado que são mais contidos, e os reformados normalmente eles baixam a cabeça e choram copiosamente até terminar a noite. O comportamento é bem diferente. Um vibra e pula, o outro baixa a cabeça e vai chorar igual um bebê, até você faça do seu jeito. Mas vamos lá então. Eu queria agora pedir que pusesse aquela colinha para mim, é possível? Aquela que eu pedi para projetar aqui. Ah, que coisa boa, já apareceu. Aqui é bom demais, é automático. Nós estamos caminhando para o fim. Irmãos, centre aqui comigo agora na palavra. A Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, não é isso? Todo mundo concorda? Concorda que Deus é espírito? Ótimo, temos um consenso. Existem dois termos na Bíblia comumente usados para espírito. O primeiro termo é o hebraico ruá. Eu estou pronunciando de forma de rua, pronúncia de rua. Entenderam o que eu quis dizer? Existe um outro termo grego, que se chama pneuma. Então, um termo grego, um termo hebraico. Deus é espírito. Agora, a Bíblia diz que Deus criou o ser humano do pó da terra. O pó ali, ele chama de Adama, que significa barro, ou vermelho. Literalmente, o Adama é o barro vermelho. Vocês entendem isso? Barro vermelho. O que significa dizer, abrindo um parênteses, que o primeiro ser humano criado não era branco como eu, e também não era negro como algum outro aqui, algum outro irmão. Provavelmente tinha aquela pele de índio, cor avermelhada, por causa do Adama, do barro vermelho. Quer aprender isso? Pegue aquele livro do, como é que ele chama? Esse que morreu agora, gente, recentemente. Daqui a pouco eu me lembro, eu perdi o nome dele, Adalto Lourenço. Ele tem um livro fantástico, o título do livro é Gênesis 1 e 2, os dois primeiros capítulos de Gênesis. Ele vai provar ali cientificamente que toda a descendência humana veio do mesmo casal. É uma obra espetacular e que deveria existir na biblioteca de todos nós. Mas vamos lá então. Acontece que Deus criou então aquele boneco, o Adama, e fez dele o Adão. Então, do Adama, ele fez o Adão, que nós chamamos de Adão. Ótimo. Acontece que o Adão continuava um boneco. A Bíblia diz que Deus soprou nele o quê? O seu espírito. Qual é o termo que ele usa? Ruá. O que é ruá? É espírito. Mas espírito no sentido de fôlego. Então, não foi que Deus fez assim no Adão, ó. Não. Deus é espírito. Ó. Deus se admirou daquela obra. Ó. Recebendo aquilo, Adão passou a ser alma vivente. Acontece que, para que Deus se comunique com o ser humano, Deus é espírito. Como é que ele ia se comunicar com o ser humano? O ser humano precisava também de uma parte espiritual. Essa se chama pneuma. É uma parte incorpórea que veio de Deus e vai voltar para Deus um dia. E a Bíblia diz que o Espírito Santo se comunica com o nosso espírito e nos convence que somos filhos de Deus. Então, até a nossa mente humana compreender, a comunicação é espiritual primeiro. O Espírito de Deus com o nosso espírito humano. Vocês conseguem entender isso? É a diferença. Temos aqui o nome de Deus. Um dia, Moisés, lá no Monte Sinai, ouviu tudo aquilo que Deus falou, ele ficou até com medo, aquele tremor, aquele fogo, aquela sarça, né? Aquele arbusto que queimava e não se consumia, e a voz de Deus soava como voz de trovão, e Moisés ficou convencido de que era Deus. Muito bem. Mas naquela cultura, vocês podem ir lá até hoje, converse com o egípcio, que vocês vão ver. Eu já fiz isso. Conversa com o egípcio.
O povo daquela região não revela o nome a ninguém. Eles têm medo da bruxaria naquele lugar, é muito forte. O feitiço é muito forte. O feitiço é tão forte que quando Moisés estendeu um cajado e se transformou em vara, os feiticeiros fizeram igual. Quando Moisés transformou água em sangue, os feiticeiros de Faraó fizeram o truque também. A feitiçaria é muito forte. Então eles nunca revelavam os nomes deles a ninguém. Era sempre um apelido, um nome falso. Era só o pai, a mãe, só a família que sabia o nome de verdade das pessoas. Usando aquele mesmo contexto, Moisés fala assim: Senhor, eu agora vi tudo isso, mas o seu povo vai querer saber qual é o seu nome. Diga-me qual é o seu nome, que eu direi para o teu povo. A resposta de Deus foi: Erier, Asher, Erier. Eu serei quem eu serei. Lembro que a frase está no futuro. Erier, Asher, Erier. Eu serei quem eu serei. Pastor, mas as nossas versões dizem eu sou o que sou. Dizem. Nós temos que fazer arranjos por causa da regra de linguística. Mas por que não? É o primeiro argumento. Derruba a falácia. Você quer ver? O hebraico não existe presente do indicativo para o verbo ser. Eu sou, tu és. Não existe presente do indicativo. Então a frase está no futuro. Agora, as iniciais de Erier, Asher, Erier, quando a gente translitera para a nossa letra, a nossa grafia, dá mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo. YHWH ou IHWH. Como é que se pronuncia isso? É impossível. Mais uma. Hebraico não tem vogal. Vocês sabiam disso? Hebraico não tem vogal. A, E, I, O, U. Hebraico não tem. Então a gente define pelo som, a gente translitera o som. Mas assim, ele mesmo não tem vogal. Como é que se pronuncia isso? O máximo aonde a gente pode chegar é num Yeoa. A gente tem que acrescentar vogais. Mas Deus é espírito, não é? Lembra o que ele fez com Adão? Pegaram? E o nome de Deus? Yehoah. Não pode ser pronunciado pelo ser humano. Yehoah. Quer chorar comigo? Esse nome a gente só consegue falar, via de regra, 2 vezes na nossa vida. A primeira no dia que a gente nasce. A primeira palavra quando alguém sai ali do ventre da mãe e respira a primeira vez e toma aquele susto. A primeira palavra que ele fala é Yehoah. Respirou. O Senhor Deus soprando nele o espírito da vida, o fôlego da vida. É o Criador falando diretamente à sua criatura. A última palavra que o ser humano fala quando vai embora, quando morre, é a mesma. Quando ele perde o último fôlego de vida, a pronúncia também é Yehoah. Yehoah. Às vezes rápido, porque está faltando respiração. Esses 2 nomes, via de regra, só se fala 2 vezes na vida. E aí a gente fala assim: mas é Jeová. É um ajuste. Não está errado, não é crime, não está errado. Temos que fazer ajustes. Mas, você quer ver? Hebraico também não tem J. Então a gente põe Y, a gente põe U. Agora, vamos continuar para a gente terminar. O padrão de DNA do ser humano, o corpo do ser humano, ele tem um padrão de DNA. O padrão é 10-5-6-5. E por séculos se debruçou sobre isso. E nunca se chegou a um consenso. O mundo acadêmico ainda não bateu o martelo, porque eles querem mais evidências. Mas são as iniciais das letras em hebraico, de IHWH. Yehoah. Sabe o que significa? Um autor de uma música, ele faz uma música, ele assina a autoria dela. Alguém escreve um livro, ele assina a autoria do livro. Ele escreve uma peça, ele faz um filme, ele faz qualquer coisa. Um arquiteto faz ali a planta, o desenho, ele assina aquilo. E Deus também colocou a sua assinatura no nosso DNA, na nossa Gênesis. A ideia de 3 em 1, a Bíblia fala que nós cremos, né? A Bíblia fala em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A ideia de 3 em 1 está em todo lugar. Você quer ver? Vamos falar do tempo de modo geral. Passado, presente e futuro, são 3. De onde vem a ideia de 3? O ano era dividido em quem? Meses, semanas e dias.
O dia, em manhã, tarde e noite, pode pegar. O estado natural das coisas, sólido, líquido e gasoso, de onde vem a ideia de 3? Aí depois, questões químicas, elétrons, prótons e nêutrons, de onde que vem a ideia de 3? Tem 3 em 1 em todo lugar. Música, partitura, melodia e ritmo, 3. O 3, o DNA de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, tem a sua assinatura no DNA de tudo que existe. A gente pergunta, então, amém? A gente aprendeu que amém significa assim seja, ou que assim seja. Está errado? Não, não está errado não, está errado não, fica tranquilo. Só que é muito mais do que isso. É muito mais do que um assim seja. Quando você diz amém, é muito mais do que assim seja. Só as iniciais em hebraico que eu coloquei ali com a nossa grafia para ficar mais fácil. El, Deus. Meler, Rei. Neman, fiel. Deus, Rei, fiel. Como eles não têm presente indicativo, em português eu tenho que pôr: Deus é Rei, fiel. Isso significa amém. A mente do judeu, a mente de quem fala hebraico. Deus é Rei, fiel. Vocês lembram do Miguel, o nome Miguel da Bíblia? Eu tenho um filho que se chama Miguel. Miguel, a gente escreve Miguel. A gente tem em inglês o Michael, em francês é o Michael, em espanhol é o Miguel, e por aí vai, né? Tantas línguas e por aí vai. E em hebraico, Michael. Michael. É uma pergunta. O nome Miguel é uma pergunta. Mi, quem? Ha, vou falar dele. El. Ele vai dizer quem é como Deus. Então, Mi, quem? Ha, como? El, Deus. Quem é como Deus? Todos os nomes têm esses sentidos e eles são muito importantes. Para a gente agora fechar a questão e a gente terminar a nossa meditação, meus queridos irmãos, você tem motivos mais do que suficientes para acreditar que essa palavra é inerrante, sim, que ela é infalível, sim, que é fechada em um livro, aberta é a boca de Deus falando conosco. E para complicar a vida dos nossos críticos, o que ela vai dizer? O que ela vai dizer? Preste bastante atenção a isso. A palavra infalível de Deus, o que ela vai dizer? Jesus disse: passará o céu, passará a terra, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Se Martim Lutero estivesse aqui, você sabe, ele tinha a voz áspera, o jeito áspero de falar. O pescoço dele estava na ponta da espada o tempo todo, então ele era atento, né? Respondia de forma áspera, muitas vezes. Talvez ele desse aquele grito e dissesse: e eu queria que você me ajudasse. Quem tem uma Bíblia agora, levante-a, por favor. Quem não tem, não precisa abrir não, mas pelo menos o celular. Ótimo. A maioria trouxe Bíblia, que coisa boa. A maioria trouxe. Levante aí, por favor. Isso aqui que você está segurando é maior do que a terra. Isso aqui que você está segurando, como diria Martim Lutero, é maior que o céu. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus resplandeça sobre nós o seu Espírito. Toda a minha que Ele te dê a paz. vida